A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde todo professor também é um aluno. E nós estamos aí muito felizes por poder estar encerrando esse primeiro trimestre de 2022. E eu quero te deixar, primeiro, te parabenizar e também te agradecer. Para que eu quero te parabenizar? Por você ter aceitado a missão de ser um professor da escola dominical. E eu agradeço a Deus muito pela tua vida, você que tem estado conosco, você que chegou pela primeira vez, né? E você é professor de escola dominical, está assistindo às nossas aulas porque você quer o quê? Se preparar para que você possa auxiliar os seus alunos aí no crescimento espiritual. E também eu quero te agradecer por estar conosco. Nós temos irmãos, irmãs que estão conosco desde o nosso primeiro vídeo e vem se mantendo agora em todo esse trimestre. Então, muito obrigado. Tudo isso que eu faço, que nós fazemos, é exatamente para quê? Para ajudar você, ajudar a tua escola dominical. E quando eu ministro para você, eu sinto o cumprimento do meu ministério, certo? De falar da palavra de Deus. Então Deus te abençoe e eu agradeço muito pela sua presença conosco. Mas vamos lá para o que interessa, vamos para a nossa lição. E a nossa lição de hoje é a lição de número 13, que ela vai trazer o seguinte título: a leitura da Bíblia e a educação cristã. Nosso texto áureo encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. E a verdade prática vai dizer assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. Preste atenção. O nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai encerrar esse livro falando para nós a respeito da leitura e da educação bíblica. E isso é muito importante nós compreendermos, porque hoje nós somos a geração que mais tem Bíblia. Você tem Bíblia online, no celular, você tem Bíblia física, você tem Bíblia no tablet, você tem Bíblia numa linguagem arcaica, você tem na linguagem contemporânea, você tem paráfrase, você tem uma série de formas de compreender a Bíblia. Só que o que acontece? Nós também somos a geração que menos lê a Bíblia. Se espante com o que eu vou dizer, mas existem muitos professores que não tem o hábito de ler a Bíblia e muito menos ler a lição. Às vezes ele só dá uma passada ali e vai para a sala. Não, irmãos, nós fomos chamados para ministrar biblicamente. Então, a leitura da Bíblia e a educação cristã tem tudo a ver com o nosso chamado. Nós somos mestres na Bíblia, nós somos professores da Bíblia, nós somos ensinadores e instrutores em justiça. Então é muito importante que você estejamos intimamente ligados com a palavra. E é isto que Paulo vai dizer para Timóteo. Ele vai dizer assim: olha, persiste em ler. Ou seja, Timóteo, você tem que ler. Está com vontade, leia. Não está com vontade, leia. Está com preguiça, leia. Está cansado, leia. Está com sono, leia. Persiste em ler. Ler a palavra. Estudar a palavra. Ter uma leitura devocional, uma leitura, algo constante. Uma leitura que seja sistemática. Pega um capítulo, pega um livro inteiro, lê ele. Ah, não dá para ler esse capítulo num dia, leva 2, leva 3 dias, mas leia a palavra, estude a palavra. E Paulo vai dizer o quê? Persista. Por que persistir? Porque tem dias que você vai chegar lá em Crônicas, capítulos 1, 2 e 3, você não vai querer ler. Vai chegar em Números, você não vai querer ler. Vai chegar em Salmos, você vai querer pular alguns salmos, porque são muitos.
E às vezes é cansativo, mas eles persistem em ler. Você gostando ou não, estando animado ou não, você esteja se preparando ou não. E o que? Não é só persistir em ler, é em exortar. A ideia de exortação que as pessoas têm é pegar e dar chicote no lombo. Mas a exortação, a palavra exortar, quer dizer repreender com brandura, certo? É você pegar a pessoa, pegar a Bíblia e mostrar para ela o que ela precisa consertar, o que ela precisa mudar, o que precisa ser acertado, as transformações de vida. Isto é o exortar. E ele vai dizer, não só exortar, ensinar, tá? E isso é algo fantástico, a questão do ensinar. Que ensinar não é só você falar na frente. Muitas vezes é fazer como a tua professora do primário fez. Sentar, pegar na mão e ajudar. Isso tem a ver com o ensinar. Então Paulo está falando exatamente isso. Olha, Timóteo, persiste em ler, leia para você. Exortar é você colocar as pessoas no caminho certo, com brandura, com amor, com carinho, mas também ensina. Perca tempo, certo? A pessoa não entendeu uma, não entendeu duas, não entendeu três, continua até que essa pessoa ela consiga compreender a palavra de Deus. Isso é o nosso texto áureo. E a verdade prática vai na mesma linha, dizendo assim, olha, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Muitas vezes a nossa fé é alicerçada pelaquilo que nós lemos, certo? Nós estamos orando, buscando de Deus uma resposta, e de repente na leitura da Bíblia essa resposta vem. Então é por isso que nós precisamos ler a palavra, porque a palavra alicerça a nossa fé, e nós acabamos tendo uma comunhão maior com esse Deus que fala conosco. O nosso tópico 1 vai dizer assim: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Eu vou ser mais profundo. Eu sou aluno de escola bíblica dominical. Mas, por exemplo, tem uma congregação ligada à minha aqui, que a escola bíblica dela é numa terça, então não é dominical, né? Então, eu prefiro o termo escola bíblica, igual a nossa, é uma escola bíblica online, ok? A Bíblia é o livro-texto da escola bíblica, da escola teológica, do culto de ensino. Se você é professor, se você está me assistindo, se você é aluno, você precisa agradecer a Deus, porque na tua igreja, ele tem um ensino bíblico regular. Estas lições que nós temos aqui, elas não são apenas lições, elas são compêndios teológicos que vão nos ensinar a viver de forma prática, mas vai nos ensinar o quê? Através da palavra. Irmãos, é isso que nós precisamos compreender. Tudo que nós vamos fazer, ensinar, precisa estar envolvido com a palavra. Veja bem, a aula da escola bíblica dominical, ela precisa estar envolvida com a palavra, né? Nós vamos lá para o Salmo 119, todo o Salmo 119 vai falar dessa necessidade e importância da palavra. Você vai ver que Esdras e Neemias, no capítulo 8, eles vão se colocar em pé e vão ler durante todo o dia a palavra para o povo. Todo o ensino que nós vamos levar para as pessoas precisa estar envolvido com a palavra. A nossa igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é reconhecida por ter um dos melhores currículos para a escola bíblica dominical. Olha só, a nossa escola, ela tem classes que começam desde o berçário, criancinhas, e vai até a classe dos adultos, abrangendo todas as faixas etárias. E quando nós chegamos nas nossas igrejas, por exemplo, aqui na minha igreja, nós temos um número de 20 e poucos alunos na classe dos adultos, tá? Só que como eu não tenho professores suficientes, nós estamos trabalhando com isso ainda, então nós temos uma classe única. Mas, por exemplo, e também nós não temos muito espaço para isso, os espaços estão todos preenchidos. Mas igual na nossa igreja sede, tem a classe dos homens
e a classe das mulheres, dos irmãos e das irmãs. Outras igrejas, eles já dividem, olha, nós temos as classes dos irmãos mais velhos, das irmãs, dos jovens casais, né? Tudo com a lição de adulto, tá? Além das nossas lições de jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, e vai descendo até as criancinhas de colo. Por quê? Porque a Assembleia de Deus é uma igreja que surgiu com a ideia de ensinar. Nós somos pentecostais e na veia de todo pentecostal corre o quê? Sangue de Cristo, o Espírito do Senhor, mas também a palavra dele. Então nós temos prazer na palavra, prazer de estudar a palavra, prazer de ler a palavra, de explicar, de ensinar a palavra. Então a nossa CPAD tem um dos melhores currículos para a escola dominical. Veja bem, tem uma irmã, ela é de uma outra denominação, e todas as vezes que eu vou na livraria dela, né, ela já me conhece, nós falamos muito de escola dominical, ela ama, é professora na denominação dela, e ela fala, pastor, a sua igreja, ela tem o melhor currículo de escola dominical de todas as denominações. Ela é de uma denominação tradicional, acostumada com a escola bíblica, mas ela deixa claro, não só ela, outros que eu conheço, que o currículo da nossa igreja é muito elaborado, pensado não somente no viés pentecostal, mas no crescimento do crente por inteiro, trazendo bem claras nossas doutrinas. Então, o currículo, ele é um currículo pensado na edificação dos crentes, e também ele é pensado aqui de forma pedagógica. Como que é a prática pedagógica de uma escola dominical? O que é pedagogia? A pedagogia, né, Paulo vai usar isso em Gálatas, né, quando ele fala do aio, quem que era o aio? Era aquele que instruía a criança nas primeiras letras, ensinava, ajudava a criança no seu desenvolvimento, né, até que ele pudesse andar sozinho. Essa é a ideia da pedagogia. A pedagogia, ela vai trazer para nós ferramentas que vai nos ajudar a aplicar as didáticas, as dinâmicas, como que nós vamos ensinar cada lição. Então você precisa pensar, por exemplo, qual a classe mais importante dentro de uma escola dominical? Você sabe qual a classe mais importante? E eu vou dizer para você, não é dos adultos. A dos adultos, todas as classes são importantes, mas a mais importante são as crianças, tá? A classe mais importante são as crianças, por quê? Porque elas absorvem muito mais que os adultos. Se nós conseguimos formar boas crianças, né, formar com a palavra, instruir, incutir no coração e na mente delas a palavra, elas serão adultos que trarão o quê? Um excepcional crescimento e desenvolvimento para a obra e para o reino de Deus. Então, qual é a melhor classe? Qual a classe que merece mais investimento? As crianças. Então, a classe das crianças precisa ser o melhor espaço, um espaço preparado para elas. Tem muito pastor que diz, não, a minha igreja ama a escola dominical, mas aonde que eles colocam as crianças? E isso é de forma geral. Lá no cantinho, lá na última sala, depois do refeitório. A criança é pequenininha. Não, irmãos, a criança merece o melhor espaço. Aqui na nossa igreja, a sala das crianças é a sala mais bonita que tem, certo? Ela é pintada, ela é toda adornada, preparada para as crianças. Nós fizemos isso com muito carinho, pensando no desenvolvimento delas. Então, os melhores professores precisam estar nas crianças, para desenvolver neles o gosto pela palavra, o gosto, né, de estar na igreja, de se envolver. Então, dê para suas crianças o melhor professor, dê a melhor sala. Para quê? Para que ele tenha o prazer de estar na casa de Deus, aprendendo a palavra de Deus. E como funciona a pedagogia dentro da classe dos adultos? Por exemplo, o adulto. O que o adulto quer quando ele vai para a escola dominical? Ele quer aprender algo que mude a sua vida e que ele possa sair dali e já aplicar.
Então, como que eu vou dar aula para a escola dominical? Qual a minha pedagogia? Tudo que eu for fazer, tudo que eu for falar, tem que ser muito prático, tem que ser algo que ele possa viver. Já o adolescente, não, ele é cheio de sonhos, projetos, tem que ser alguém que, vamos dizer assim, vamos pegar uma linguagem deles, que tem a mesma vibe deles, certo? Que não entre na deles, mas que vibre junto com eles, que fale de coisas que eles vão entender, certo? Não é forçar um linguajar jovem, igual eu dou aula para jovem, dou aula para adolescente, só que eu não quero falar o linguajar dele, porque daí fica esquisito. Um homem de 44 anos falando o dialeto do adolescente. Não é assim que funciona. Mas a pedagogia, ela vai nos ajudar a pegar a faixa etária, certo? O ensino bíblico e fundir os dois de tal maneira que seja adulto, seja criança, todos consigam aprender. Aí tem a ver com pedagogia. E por fim, nós vamos ver o seguinte, que o ensino bíblico, certo? O ensino bíblico dentro das escolas dominicais, escolas bíblicas que temos, ela vai fazer o quê? Vai fortalecer um padrão moral. E isso a nossa igreja tem trabalhado muito na classe dos juniores, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes e jovens. Por quê? Porque o caráter deles está sendo formado. Eles estão tendo os primeiros impactos da sociedade neles, porque nós já somos velhos, não velhos assim, né? Mas nós já estamos mais velhos, ou seja, nós já temos o nosso pensamento formado. E o que acontece? A sociedade quer minar os pensamentos dele. A sociedade quer afetar a formação de caráter dos nossos jovens. Então, a nossa igreja, ela tem pego a Bíblia e tem aplicado na vida dos nossos adolescentes. Então, o que você, como professor, como superintendente, como pastor, precisa fazer? Você precisa pensar numa forma de levar para o teu jovem, o teu adolescente que vem na escola bíblica, um ensino que ele possa combater as heresias, modismos, certo? A imoralidade do mundo. E a escola bíblica dominical é uma ferramenta excelente para nós mudarmos esses padrões. O tópico de número 2 vai dizer assim: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Preste atenção, a ideia de educação está desde o princípio, desde o começo. Quando Deus chama o homem, diz para ele assim: olha, você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode. O que Deus está fazendo? Deus está dando uma informação. Esta informação está acrescentando na vida do Adão. Quando o Adão pecou, ele sabia, né? Ele sabia o que ele tinha feito. Por quê? Porque ele havia sido ensinado. A Bíblia vai dizer que Deus sentava todo dia, na viração do dia, para conversar com Adão. O que Deus estava fazendo? Deus estava instruindo Adão. Deus estava ensinando Adão. É o que nós fazemos com os nossos filhos. Sentamos e instruímos os nossos filhos. Ou seja, a ideia de educação, ela está amparada em toda a Bíblia. E você faz parte disso. Nós fazemos parte deste ensino. Então, o Senhor vai pegar desde o princípio, vai dizer, olha, ensina. Deuteronômio capítulo de número 6. Deus vai dizer assim: pai, pega o teu filho e ensina ele. Ensina como? Quando estiver andando, quando estiver sentado, quando estiver deitado. Para ficar mais fácil, coloca na testa dele o ensino, certo? Amarra nele o ensino. Coloca na porta, escreve na porta, para quando ele entrar e quando ele sair, ele poder ser instruído. Então, a Bíblia toda, ela foi feita mais para ser ensinada do que pregada. Nós mais pregamos do que ensinamos. Mas a Bíblia foi feita mais para ser ensinada do que pregada. E aí está ligada com Mateus capítulo 28, a grande comissão de Cristo. Que a ideia é ir e fazer discípulos. O que é um discípulo? É alguém que está sendo trabalhado para ser semelhante a Cristo, ser igual a Cristo, ter a aparência de Cristo, falar de Cristo, andar de Cristo,
a formação de seres semelhantes a Cristo. Então, a ideia da educação cristã é exatamente isso: formar cidadãos do céu, pessoas que glorificarão o nome do Senhor, que glorificarão o reino de Deus através da sua vida e da sua atitude. Então, quando nós paramos e pensamos em educação cristã, nós precisamos pensar nessa ideia de formação. Esse é o objetivo: formar pessoas. Para que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda criatura? Primeiro, tem a ideia de ganhar almas. Você ganha uma alma para Cristo. Isso não é o fim. Você vai discipular essa pessoa, você vai dar uma Bíblia para ela, uma harpa, você vai pegar ela, trazer para os cultos de ensino, trazer para a escola bíblica dominical. Você vai formar esta pessoa para que ela seja semelhante a Cristo. É isto que nós precisamos compreender. A Bíblia, a educação cristã, tem a ideia de formar cidadãos semelhantes a Cristo. Preste atenção. Não, isso é em via de regra, quem dá menos trabalho na igreja são aqueles que são alunos frequentes da escola dominical e frequentam a escola bíblica, os cultos de ensino, tá? Que tem uma vida de ligação com a palavra. Esses dão menos trabalho, cooperam mais. Por quê? Porque a sua alma foi ganha e ele foi discipulado. Ele teve um desenvolvimento espiritual, tá? E o que tem? Existe crescimento e também treinamento para se tornar um discípulo de Cristo. E é isso, irmãos, que nós precisamos compreender. A ideia da escola dominical, de todo o trabalho bíblico, é capacitar. E o que é capacitar? É tornar alguém capaz. Capaz do quê? De ser um cristão verdadeiro. Capaz de ser um cristão à semelhança de Cristo. Capaz de, como diz Pedro, certo? Contar a razão da fé. Porque muita gente não sabe porque é cristão. Ou não sabe porque nós não comemos sangue. Por que você não come sangue? Você sabe? A Bíblia deixa bem clara. Por que nós não bebemos? A Bíblia deixa bem clara. Tá? Só que muitos dizem: não, a Bíblia condena. Mas espera aí. Na minha época, quando eu era criança, jovem, falar o não era suficiente. Na geração que nós estamos, nós precisamos explicar os porquês das coisas. Então, a capacitação do aluno da escola dominical, e é isso que você está fazendo, assistindo meu vídeo e assistindo outros, eu creio, você está se capacitando para quê? Para ensinar a palavra. Tá? Então, a capacitação é deixar alguém capaz. A escola bíblica, o ensino bíblico na igreja é para quê? Para tornar as pessoas capazes de viver uma vida cheia do Espírito de Deus. Então essa é a ideia da capacitação dentro da escola bíblica. Irmãos, e para nós encerrarmos, o nosso último tópico diz assim: é preciso ler a Bíblia diariamente. Agora eu vou fazer uma pergunta que mata. Você lê a Bíblia todos os dias? E eu não estou falando de ler o Salmo 23, Salmo 91, né? Aquele salmo, não. Leitura da Bíblia. Esta semana, vou falar de mim. Eu comecei antes de ontem ler o profeta Ezequiel. E todos os dias eu estou lendo o profeta Ezequiel. Tem dias que eu leio mais, tem dias que eu leio menos. Mas todos os dias eu estou lendo o profeta Ezequiel. E eu leio para quê? Simplesmente para me alimentar. Por quê? Porque a grande maioria dos pastores, pregadores, professores de escola dominical, eles cometem um grande erro quando eles estão lendo a palavra. Eles querem ler a palavra para pregar, ler a palavra para ensinar. A minha primeira leitura precisa ser ler a palavra para me alimentar. Antes de ser pastor, antes de ser professor, antes de ser pregador, eu sou um crente e eu preciso me alimentar da palavra.
Eu leio a Bíblia todos os dias, todos os dias. Se você ligar para mim 5 horas da manhã, o meu telefone está aqui o meu WhatsApp tá aqui na descrição. Se você ligar 5 horas da manhã, eu estou levantando para ler a Bíblia. Eu estou levantando para ler a palavra do meu Deus, as cartas de amor que o meu Deus deixou para mim. Eu amo essa palavra. Irmãos, eu amo de uma força, de uma intensidade tão grande, que eu tenho a necessidade de ler a palavra. Eu tenho a necessidade de ler a palavra. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. A minha vida não tem razão se eu não ler a palavra. Então eu leio a palavra todos os dias. E nós precisamos ter esse hábito. Você pode fazer um propósito de ler a Bíblia em um ano. Você vai ler assim 3 capítulos por dia. Você lê a Bíblia durante um ano, certo? Você lê a Bíblia no ano. Só que também nós não estamos numa corrida para ver quem lê mais. Nós estamos vendo quem absorve mais. Por exemplo, eu leio muito devagar, certo? Eu leio bastante, mas eu leio devagar. A minha esposa, a minha filha, elas devoram páginas. Eu sou devagar, tá? Então, cada um tem um tempo, mas nós precisamos ler todos os dias. Esta leitura, nós vamos chamar o quê? De leitura devocional, que é aquela leitura que você faz para se alimentar, que você faz pelo prazer de estar em contato com a palavra. Você não pode ser um professor de escola dominical se você não tiver o prazer de estar com a palavra. Então, essa é a nossa primeira leitura, é a leitura devocional, aonde você se debruça sobre a palavra, e a palavra te enriquece, e a palavra te alivia, e a palavra te consola. Ok, essa é a primeira leitura. Qual outro tipo de leitura que eu faço? Eu faço uma leitura de estudo. Eu pego determinado tema. Por exemplo, eu vou estudar com a igreja, vou estudar Apocalipse. Então eu vou ler Apocalipse, estudando Apocalipse, certo? Então eu vou entender. O capítulo 1, o que ele quer dizer, versículo. Então eu vou lendo e vou estudando, eu vou enriquecendo a minha vida, certo? Para que daí eu possa montar um estudo para aplicar na igreja, aplicar na minha vida. Então esse é o segundo tipo de leitura. E o terceiro tipo de leitura é aquela leitura que nós fazemos em casa, com a família. Não é a leitura minha particular, não é a leitura minha para a igreja, é a minha leitura com a família, que nós precisamos aprender a ler a Bíblia, ensinar a Bíblia dentro de casa, tá? E o que mais que nós precisamos entender? Que todo crente tem de estar preparado para ler a palavra. Por exemplo, chegou na igreja, vamos ouvir o irmão Emerson fazer a leitura oficial do culto. O que você precisa? Você vai chegar lá no púlpito, certo? Você já vai ter uma leitura no coração. Se você lê a Bíblia constantemente, vai ter aquele versículo, aquele trecho no capítulo que você quer ler. Você vai chegar lá, você vai ter paciência com quem não encontra, tem dificuldades. Você vai ler aquele texto, e aquele texto vai enriquecer a tua vida e a igreja. Quando você tem o hábito de ler a Bíblia, as palavras não se tornam tão difíceis. Eu vejo pessoas que têm muita dificuldade com determinadas palavras da Bíblia, porque existe, principalmente quem tem as Bíblias revista corrigida, revista atualizada, que são leituras, palavras um pouco mais difíceis ali. Porque eu vou vendo que essas pessoas têm dificuldades de compreender a palavra, certo? Porque elas não leem constantemente. Então nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. E nós precisamos nos alimentar da palavra. Entenda uma coisa. Eu e você somos dependentes da palavra. Eu e você somos servos da palavra, porque nós somos servos de Cristo. E Cristo, Ele é a palavra viva. A palavra viva de Deus, agindo em nós e por nós. Então, tenha amor pela palavra, ok?
Deixa eu te agradecer de novo por esses 3 meses que passamos juntos. Eu não sei para você, mas esse trimestre para mim foi maravilhoso. Né? Eu sou suspeito em falar, eu amo a escola dominical. Sou aluno de escola dominical desde que eu me lembro por gente. Mas eu te agradeço por estar conosco, me apoiando, deixando o seu like, a sua mensagem, né? Assistindo nossos vídeos. Que o Senhor te abençoe. E o próximo trimestre já está aí.